Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre migração de novo. Mas dessa vez eu vou te dar algumas dicas e alguns conselhos para você que está querendo imigrar para o Reino Unido pela primeira vez, você que está imigrando, está no processo de migrar para lá pela primeira vez, e também para você que já vive no Reino Unido e está passando por alguns perrengues aí nessa tua imigração. Tá? Vamos falar sobre alguns assuntos que eles são um pouquinho sensíveis, sim, mas que é importante a gente endereçar, a gente falar, a gente citar isso e trazer à tona, tá bom? Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar as dicas que eu vou falar e bora pro vídeo. Então, falar de imigração é tudo muito legal, a gente vive um sonho, né, da gente poder sair do nosso país e ir para um outro país com uma outra cultura, na esperança de fazer mais dinheiro, na esperança de ter condições melhores para a gente dar para nossa família, é tudo muito lindo. Mas, como toda mudança grande, ela depende de uma série de fatores para acontecer e a gente precisa ficar atento a uma série de fatores. Então, o primeiro fator que eu vou trazer aqui para você e que é importante a gente falar é planejamento. Parece que eu tô falando uma coisa assim, super óbvia, que todo mundo pensa nisso, todo mundo acha que, não, tudo bem, eu tô me planejando. Mas, gente, pensa comigo, é uma viagem gigantesca, não é porque a gente vai cruzar o oceano, não é só por isso, é uma mudança de estilo de vida. A gente ainda vai falar no decorrer desse vídeo aqui sobre essa questão do estilo de vida também, mas é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de cultura, é mudança de casa, é mudança de rotina, é mudança de clima. Então, você precisa estar atento a tudo isso e faz parte desse planejamento você entender tudo isso, mas não só. Dentro desse primeiro tópico, eu quero falar especificamente de obtenção de visto, falar sobre vacinas que eventualmente o Reino Unido possa pedir. Hoje, eles não pedem tanto, mas nunca se sabe no dia de amanhã. Então é importante você sempre verificar isso. É óbvio que eu vou mastigar isso um pouquinho para você, mas pesquisar sobre a cultura da cidade que você vai morar, sobre a moradia de onde você pretende morar, valores, etc. Sobre clima, sobre a cultura local, sobre coisas próximas ali de onde você pretende morar e trabalhar, ou seja, amenidades como supermercado, como uma padaria, como uma farmácia, como uma loja para você comprar coisas, né? Não só supermercado, mas comprar coisas de casa, coisas para cozinha, enfim. Então, tenha isso dentro do teu planejamento. Saia do Brasil com isso em mãos ou com isso na cabeça. Já tem esse planejamento na tua mão. Então, assim, vamos começar a mastigar esses detalhes, tá? Primeiro que eu quero falar com você é acomodação. Acomodação, basicamente, significa onde você vai ficar. Isso quer dizer, você vai precisar alugar um local, alugar uma casa, alugar um apartamento, que lá eles chamam de flat. E, agora presta atenção nisso, o flat, para eles, é um apartamento normal e comum, sala, quarto, cozinha e banheiro. Agora, existe uma modalidade de moradia chamada studio apartment, que eles chamam, ou studio flat, que é sala barra cozinha barra quarto, ou seja, tudo junto no mesmo ambiente e um banheiro. É o que nós aqui no Brasil a gente chama de kitnet. Então, existe isso lá? Existe. É mais barato? É, mas às vezes ele não é conveniente. Vou te dar um exemplo. Em algumas cidades que eu já pesquisei, o preço do estúdio e o preço de um apartamento de um quarto é muito próximo. Então, às vezes, vale mais a pena você investir um pouco mais e pegar um apartamento de um quarto, considerando que vai você e o seu parceiro, sua parceira, seu cônjuge, e você viver com um pouquinho mais de conforto do que viver num local um pouco mais apertado. Mas é só uma sugestão minha, também não é nada definitivo, não estou dizendo que você deve fazer isso, isso vai de cada um. Então, essa é uma questão de moradia. Casas também. Existem casas pequenas, existem casas médias e, obviamente, casas grandes. Então, é importante que você saiba alguns aspectos nisso daí. Primeiro, que tipo de moradia que você vai ter? Se é um estúdio, se é um flat, se é uma casa, né? Até mesmo casa, eles têm diferenças, né? Tem a casa normal, que são geralmente 2 andares. Tem o bangalô, que a gente entende isso como uma palavra solta, que poucas pessoas sabem o significado, mas lá um bangalô é uma casa térrea, uma casa de um andar só. Então ela tem tudo que uma casa normal tem, porém num andar só. As outras casas, geralmente, elas têm 2 andares. Mas tem um outro caso também. Essa primeira situação eu estou falando para quem vai, por exemplo, com visto de trabalho, ou quem vai para viver, né?
de outras formas. Agora, se você está indo para estudar, existem moradias estudantis, existem hostels, que seriam uma espécie de albergues, moradias coletivas, onde você pode se encaixar ali também. Nesse caso é um pouco diferente. É uma casa alugada por todos, vamos supor 6 pessoas, tá? Pode ser mais, pode ser menos, mas enfim, 6 pessoas, onde cada uma das pessoas tem o seu quarto. O seu quarto é seu, é o teu universo, é o teu mundo. Fora do quarto é coletivo. Então o banheiro é coletivo, a cozinha é coletiva, a sala é coletiva, então você vai ter de dividir com essas pessoas. Obviamente dividindo o valor do aluguel. O que, para um estudante, é um valor extremamente mais baixo e muito mais confortável, muito mais interessante em termos financeiros. Se você não se importa de dividir casa com outras pessoas, legal. Moradia estudantil é uma boa para você. Se você se importa, aí você se encaixa na primeira descrição que eu falei com relação à moradia. Próxima coisa, transporte. Eu já falei em vídeo aqui no canal que se você quer conhecer a Inglaterra, não vá para Londres. Eu já falei sobre isso aqui. Não tem nada a ver com o que eu vou dizer, mas eu já falei sobre isso aqui. E por que eu estou dizendo isso? A grande maioria das pessoas acha que indo para a Inglaterra você vai para Londres. Nem sempre. Na verdade, hoje, das pessoas com as quais eu convivo, eu não tenho ninguém residente em Londres. Primeiro porque Inglaterra é muito grande, Reino Unido é muito grande. Então você tem, além da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Então existem outros locais que você pode viver também, são outros países dentro do Reino Unido. E, entre eles, você tem um meio de transporte, você tem uma forma de se ligar ali. Cada cidadezinha tem as suas rotas de ônibus, por exemplo, e as cidades se ligam através de ônibus interestaduais, os famosos coaches, ou trens, que é um meio de transporte mais comum dentro do Reino Unido quando você quer ir para cidades próximas entre aspas, onde para o ônibus fica longe. Eu vou dar um exemplo para você. Toda vez que eu vou para a Inglaterra, eu fico numa cidade chamada Woodbridge, que é uma cidade pequenininha no leste da Inglaterra. Se você me acompanha há mais tempo, você já viu eu falar de Woodbridge aqui algumas vezes. Ao lado de Woodbridge, a 15 minutos de trem, fica uma cidade maior chamada Ipswich. Ipswich, vamos dizer assim, ele é o centro de distribuição de transporte ali da região. Tá? Então, para qualquer lugar que eu queira ir, com exceções, mas para qualquer lugar que eu queira ir, eu preciso ir para Ipswich. E de Ipswich, eu vou para o lugar que eu quero ir. Por exemplo, se eu quiser ir para Londres, eu saio de Woodbridge para Ipswich, de Ipswich para Londres. Se eu quiser ir para Cambridge, mesma coisa. Se eu quiser ir mais para o norte, para Norwich, uma cidade que eu já visitei também no passado, mesma coisa. E tem suas exceções, que são das linhas de trem que passam ali. O que eu quero dizer com isso? O trem, ele é uma forma de transporte, um meio de transporte que você vai usar bastante. Só que isso vem com um custo. E qual que é a vantagem do trem? Primeiro, ele é mais rápido. Como eu falei, esse transporte Woodbridge-Ipswich é de 15 minutos. A gente paga por volta aí de 3 libras, 4 libras, dependendo do horário, dependendo do dia. E de Ipswich para Londres, dependendo do momento que você compra, você paga até 15 libras, 18 libras. Isso indo até 50, 60 libras, dependendo do horário, do dia e do momento que você compra, tá? E é uma viagem de mais ou menos 1h30. Mais ou menos 1h30. Se eu quisesse fazer de Woodbridge para Londres de ônibus, eu teria de pegar um trem de Woodbridge para Ipswich, pagar aquele valorzinho que eu falei, e depois um ônibus de Ipswich para Londres, e que demoraria 3 horas. Olha a diferença. Por isso que é muito mais indicado, por isso que eu falo bastante aqui sobre o transporte via ferroviária, ou seja, trem. Vale muito mais a pena. As viagens são mais bonitas, na minha opinião. Não que de ônibus não seja, mas, né, de trem. Primeiro, a velocidade é sempre constante, você não pega engarrafamento e tem, claro, o seu conforto também. Então, vai se mudar para algum lugar? Provavelmente você não vai morar em Londres, tá? Eu já vou adiantar isso logo. Provavelmente você não vai morar em Londres. E você vai usar bastante os meios de transporte lá, ônibus e trem. Então, já fica ligado por possibilidades, por exemplo, de descontos. Você tem algumas empresas, elas dão a passagem. E essa passagem, eles fazem um acordo, tem um acordo da empresa com as linhas de transporte da cidade e que a empresa paga bem menos. Isso da mesma forma acontece aqui no Brasil. Ou você tem descontos por ser funcionário de algum lugar, então você já paga menos com um cartão magnético de passagem, que é uma outra coisa que você precisa conseguir, tá bom? Então, dá uma olhadinha, vê como funcionam os transportes dessa cidade que você vai ficar, que eu tenho certeza que você vai ver que tem muita vantagem nisso. Próximo ponto, a gente vai falar um pouco de cultura. Cultura,
até coloquei cultura e etiqueta. E o que eu quero dizer com isso? Cultura é a cultura britânica. Então, boa parte das coisas que você precisa saber, elas estão aqui no canal. Eu já falei bastante sobre isso aqui. Vou continuar falando, porque tem muito detalhe, tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender. Mas, lá no comecinho do vídeo eu falei, você vai para um outro país com uma outra cultura. Então é importante você entender, você ter em mente, antes de qualquer coisa, que lá não é aqui, lá não é Brasil. Você não vai ter a mesma reação das pessoas. As pessoas não vão agir com você da mesma forma que elas agem aqui. E eu tô falando algo que parece muito óbvio, mas que geralmente a gente se pega pensando assim, se eu estivesse no Brasil isso não aconteceria. Pois é. Ou você não está mais no Brasil. Então não espere que nativos britânicos vão tratar você do mesmo jeito que brasileiro trataria. E eu tô falando isso para os dois lados. Tanto tratar melhor como tratar pior. Eu já me peguei vendo situações onde fui muito melhor tratado lá do que aqui. E vice-versa. E vice-versa. Fui pior tratado lá do que sou aqui no Brasil, eventualmente. Então, cultura determina uma série de coisas. Determina, inclusive, coisas que você não deve fazer, coisas que você não deve falar. E o contrário também, coisas que você deve fazer, que você deve falar. Te dar um exemplo bem prático. Todo britânico fala sorry e thank you. Eles, como já ouvi de vários alunos meus, eles vivem dizendo sorry. Sim, eles vivem dizendo sorry. Porque é parte da cultura britânica você não querer atrapalhar a vida do outro. Você não se colocar na frente do outro. Você não impedir a passagem de ninguém. Então, o britânico já tem, por natureza, tentar evitar esse tipo de situação, e se eventualmente acontece, ele já fala sorry direto, mesmo que ele não tenha feito nada. Eu falo o ser humano britânico, tá? Não só homens, mulheres também, crianças também. E o thank you é para tudo também. Para tudo. Você fez alguma coisa, você saiu da frente da pessoa, a pessoa vai olhar para você e falar thank you, tá? Isso é em Londres, que é uma cidade gigante, e isso é em Woodbridge, que é uma cidade minúscula. É assim, é assim. Ah, mas você está dizendo de que todo mundo é desse jeito? E eu moro aqui, né, na Inglaterra, e eu não vi pessoas desse jeito. Talvez você não esteja olhando bem. E também, claro, eu estou colocando uma coisa que é cultural, tá? Nem sempre as pessoas seguem essa cultura. Nem sempre. E, claro, a gente está falando de Reino Unido, um dos países com maior índice de imigrantes do mundo, junto com os Estados Unidos. Então, você tem pessoas de outras etnias que vêm para o Reino Unido e trazem a sua própria cultura. Então, tem, por exemplo, muitas pessoas do Oriente Médio, né? Então, Índia, Paquistão, Bangladesh. Então, tem muita gente dessa região. Se por acaso você me assiste e é de algum desses países, me desculpa se eu não citei o seu, tá? Geralmente eu cito alguns exemplos só, já teve gente chateada comigo, eu tive que pedir desculpa, enfim, né? Mas então, beijo pra você. Se eu não falei o teu país, me perdoa, deixa aqui no comentário que eu menciono depois. Mas tem muita gente do Oriente Médio, tem muita gente do Sudeste Asiático, falando aí de Singapura, Malásia, Indonésia, Filipinas, tá? Então, muita gente do Oriente Médio, muito asiático também, do Extremo Oriente, China, Japão, Coreia, que são culturas completamente diferentes do britânico, que também é completamente diferente da nossa brasileira. Tem muito francês, tem muito italiano, tem alemão, tem polonês, tem romeno, tem búlgaro, tem um monte de gente diferente. E tendo gente diferente, nós temos contato com culturas diferentes. Então, o que eu falei para você sobre o sorry, thank you, isso tem a ver com o britânico. Qualquer pessoa que haja de outra forma, que você não reconheça, que choque com você, e você veja que o que eu falei não é válido, provavelmente essa pessoa vem de outra cultura. Agora vamos falar um pouco de saúde, um pouco de bem-estar, um pouco de saúde mental, inclusive, tá? Muitos de nós, brasileiros, que resolvem morar fora, a gente vai acompanhado, a gente vai com família. Mas alguns de nós vão sozinhos. Já conheci algumas pessoas que estavam no Reino Unido sozinhas. E, por conta disso, sofreram um pouquinho com alguns detalhes que eu vou falar aqui para você. Mas antes de eu falar desses detalhes, deixa eu já te dar uma dica de saúde. Não sou o Dr. Drauzio Varela, né? Se o Dr. Drauzio assistir aí, um beijo para você, doutor. Mas é importantíssimo você chegar no Reino Unido, tá? E fazer o teu cadastro no NHS, que é o Sistema de Saúde Britânico, tá? Você precisa fazer esse cadastro, primeiro porque ele é demorado. Primeiro de tudo, porque ele é demorado. Segundo,
para você ter acesso ao que eles chamam de Family Doctor. O que é o Family Doctor? É o médico da família. É aquele médico que você vai procurar caso você tenha qualquer coisa. Unha encravada, azia, dor no coração, dor de cabeça, sinusite, qualquer negócio. Você vai procurar primeiro ele e não um especialista. Aqui no Brasil a gente já procura direto um especialista. Lá não. Você precisa passar pelo Family Doctor, que é o que eles chamam também de GP, General Practitioner, ou o nosso clínico geral. Aquele cara que ele trata tudo, mas não trata nada, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um conhecimento bem amplo sobre um grande espectro de situações, de doenças, de enfermidades, mas ele não é especialista em nenhuma área específica. Então ele vai tratar você ali paliativamente e te encaminhar para um especialista. O Family Doctor, o GP, ele também faz isso. Também te encaminha para especialistas, tá? Vamos supor, eu particularmente tenho problemas com sinusite. Tive uma crise muito forte de sinusite, fui ao meu GP, ele constatou aquilo lá, aí viu que essas crises elas são repetitivas, elas estão se repetindo com uma frequência menor, está sendo mais constante, enfim, vai me encaminhar para um médico especialista, para um otorrinolaringologista, para eu poder tratar toda essa parte de sinusite, para que sejam feitos todos os exames, raio-x da face, etc, 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 para que seja feito um diagnóstico mais preciso, que daí seja indicada a medicação correta. Falando sobre medicação, como que funciona a medicação por receita? Bem rapidinho. Você recebe a receita. Vamos supor, o médico mandou você tomar, vamos supor, você foi ao médico, o médico passou um remédio com receita e mandou você tomar 3 vezes ao dia, por 30 dias. Logo, você precisa de 90 unidades daquele remédio. Você vai até a farmácia e você entrega a receita para o farmacêutico vai olhar, o fulano precisa de 90 unidades desse remédio aqui. Então ele vai, pega um potinho, coloca 90 unidades dentro daquele potinho, fecha, coloca uma etiqueta com o seu nome, o número da receita, quem foi o médico que indicou, com todos os detalhes do NHS e te entrega. Então, você não vai tomar além daquelas 90 unidades. Se for uma coisa assim que precisa se renovar a cada mês, você vai pegar para um mês. No mês seguinte, você vai voltar lá e pegar para mais um mês. Isso é uma forma que eles têm de controlar também o abuso de substâncias, que eu acho muito importante. E eu mencionei também sobre saúde mental. Por quê? Esse cadastro é importante sob o aspecto de que, quando você vai sozinho e você tem algumas barreiras aí a cumprir, a pular, principalmente a barreira do idioma, é normal você se sentir isolado do mundo, é normal você se sentir isolado da sociedade, até por questões culturais, não é só a barreira do idioma, mas questões culturais, a saudade que a gente sente da família. Então, tendo esse cadastro, você pode ter acesso a um trabalho psicológico, a psicólogos que podem te ajudar, orientadores, enfim, podem ajudar você a passar por cima desse tipo de situação. Próximo ponto, a gente vai falar um pouco sobre socialização e amizades, porque é muito comum, nós brasileiros, nós somos um povo muito sociável, então a gente chega, a gente faz amizade. Mas a minha grande sugestão desse vídeo para você é: procure grupos em que você possa botar em prática as coisas que eu ensino aqui. Vou puxar para o meu lado? Vou sim. O que eu quero dizer com isso? Então, o que eu quero dizer com isso? Basicamente você começar a se envolver com grupos, começar a conhecer pessoas onde você possa exercitar um pouco de inglês também, sabe? Uma coisa muito comum que nós brasileiros, quando nós vamos morar em outro país, a gente fique numa comunidade onde nós possamos falar português, para a gente possa se sentir confortável. E tem algo de errado nisso? Claro que não. Só que quando você faz isso e você ignora o fato de que você está num país de um outro idioma, de uma outra língua, e que se você não fala aquela língua, você deixa de ter outras oportunidades, aí a gente tem um problema. Então, quer viver junto com uma comunidade de brasileiros? Tudo bem, mas entenda que você precisa, em algum momento, sair dessa caixa e exercitar um pouco mais o teu inglês. Então, esse ponto de socialização, ele é importante. E como que você pode fazer isso? Né? Não adianta só eu falar que você tem que fazer isso e não te dar alguma ferramenta. Toda cidade, tá? Toda cidade, seja Londres, seja aquela cidadezinha minúscula lá, eles têm sempre um centro comunitário. Esse centro comunitário tem diversas atividades. Tem gente que se reúne para jogar algum jogo de tabuleiro, tem gente que se reúne para fazer caminhadas, tem gente que se reúne para assistir televisão.
para fazer algum tipo de artesanato, sabe? Então, você pode encontrar nesse centro comunitário alguma atividade que você acha interessante para você. E, ao mesmo tempo, você pode exercitar o teu idioma. As pessoas, elas costumam ser muito receptivas, principalmente com quem está aprendendo. Se você está com a cabeça aberta, com o espírito leve, você senta lá e fala, olha, eu não falo muito bem inglês, eu falo muito pouquinho, tudo, vocês podem ter paciência comigo e tal. As pessoas vão ter. Nesse sentido, o britânico é muito tranquilo, tá? Então, com relação à socialização, esse é o recado que eu tenho para você. Se dê uma chance, se joga nisso, que dá certo. E o último ponto que eu quero tratar, e eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, de quando a gente vai morar num outro país, que é a gente saber fazer economia. Por que eu tô falando isso? A gente sai daqui do Brasil com uma ideia de números, de valor das coisas. E nós estamos acostumados aqui a lidar com coisas de 2 dígitos e 3 dígitos. Raramente a gente tem coisa de 1 dígito só, né? Claro, estamos falando de produtos em geral, né? Não estou falando de uma balinha ou coisa parecida, aí é um outro detalhe. Mas, de uma forma geral, a gente lida com 2 dígitos ou 3 dígitos, né? Hoje em dia, até, pelo menos onde eu moro, uma noção de barato é R$10. Agora, você vai lá para fora, você encontra muita coisa de 1 dígito, de 1, 2, 5, 7 libras. E a gente passa a sentir, que é tudo muito barato. Mas não é bem assim, é um outro nível. Também não estou dizendo que é caro, tá? Mas é um outro nível, tá? E quando você vê um negócio por 15 libras, 20 libras, e as pessoas falam, nossa, mas isso aqui tá caro. E você acha estranho, porque a nossa referência é outra. Mas eu vou te falar um negócio. Existem lojas, por exemplo, em que você consegue comprar coisas boas por um preço bem barato. Eu vou dar um exemplo para você de uma loja que é uma sugestão para assim que você chegar, ou se você já está no Reino Unido, você pode ir visitar, chama-se Poundland. Poundland vamos colocar assim, é uma espécie de loja de R$1,99 que nós tínhamos muito aqui no Brasil, hoje em dia não tanto mais, mas é uma espécie de loja onde você compra praticamente tudo por 1 libra. É tudo? Não, não é tudo. Tá? Você não vai chegar lá e comprar um carro, uma televisão por 1 libra, não. Mas são coisas assim, que são muito mais baratas do que o mesmo produto da mesma marca no mercado. Então, aproveita, vai numa Poundland com calma, para você olhar lá tudo que tem. Tá? Eu comprei já na Poundland, conjunto de ferramenta, paguei 1 libra. Ou seja, você não vai lá só comprar comida, você tem coisas úteis para casa. Tem decorações para casa que provavelmente não são 1 libra, mas é tipo 4, 5 libras. E você compra uma decoraçãozinha para casa, que é, poxa, bonitinho e tal. Dá para deixar a casa mais bonita, mais com a tua cara, né? Material para cozinha, né? Tipo colheres, utensílios para você cozinhar, pratos, copos, você pode comprar lá e que também é barato. E acredite, a qualidade é boa, a qualidade é muito boa, porque não tem dessa assim, vou vender produto aqui meio, né, qualidade duvidosa, vou vender barato porque vai sair rápido. Não tem dessa. Você compra produto de qualidade boa. É o top de linha do mercado? Não, mas também não é aquele negócio que vai estragar no segundo uso, tá bom? Então, visite uma loja como essa. Tá? Não é a única que existe. Poundland eu estou dando só como exemplo. Existem outros tipos de lojas parecidas com essas que você pode ir visitar e comprar coisas baratas para poder economizar no seu dia a dia. E muito bem, esse foi o vídeo onde eu tirei um monte de dicas. Se você perdeu de alguma explicação que eu dei, pausa, volta, assiste de novo. Se ficou com alguma dúvida, deixa no comentário, que eu faço questão de ajudar você a viver o Reino Unido da melhor forma possível, sem aperto, sem problemas, sem pressões, sem nada, tá? Então, eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito, muito obrigado por esse view, por esse like, por esse comentário, e eu vejo você nas próximas dicas ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.